quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e convidar você a meditar na palavra do nosso Deus em Filipenses capítulo 3, de 12 a 16, onde o apóstolo nos diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Oremos ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, ministra a Tua palavra ao nosso coração. Tenha misericórdia de nós e com graça, Pai, com misericórdia, fale ao nosso coração, edifica a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Conta-se que Johann Sebastian Bach apresentaria uma nova música na sua igreja local, mas chegando lá não havia ninguém. Na hora marcada, ele se levantou, pegou as suas batutas e começou a reger a orquestra. E a sua música encheu aquele lugar. Mesmo não tendo ouvintes, ele não desistiu da apresentação, pois o seu objetivo e o objetivo da sua música sempre foi promover a glória de Deus. Não foi a ausência de um público que fez Bach perder o foco. Essa carta de Paulo aos Filipenses foi escrita da prisão, provavelmente da cidade de Roma, e possivelmente no ano 63 da era cristã. Ali naquela prisão, Paulo estava isolado de todos os seus e passando por várias provações. No entanto, ele está decidido a manter-se firme, mesmo em meio às adversidades. Eu gostaria de meditar com você no seguinte tema: para não perder o foco. O que é necessário para que nós não percamos o foco da nossa vida, do propósito de Deus para nós, daquilo que Ele tem reservado para cada um de nós? O que precisamos fazer? Em primeiro lugar, o apóstolo nos aponta que devemos esquecer das coisas que para trás ficam. Na expressão esquecendo-me das coisas que para trás ficam, o verbo esquecer tem aqui o sentido de deixar para trás ou propositalmente esquecendo para o bem de si mesmo. Paulo enfatiza que para não perder o foco na caminhada cristã é necessário esquecer de tudo quanto possa nos impedir de seguir em frente. Às vezes, amados, será preciso deixar para trás amizades, ambientes, hábitos e tudo aquilo que possa nos impedir de tão somente vivermos para o Senhor Jesus Cristo. Assim, é necessário esquecer das coisas que para trás ficam. E você tem conseguido fazer isso? Você tem conseguido esquecer das coisas que para trás ficam, das coisas que devem ficar para trás, das coisas que não pode mais fazer parte da sua vida? Então, amados, para que nós não percamos o foco, precisamos esquecer das coisas que para trás ficam. Ou seja, precisamos deixar para trás as coisas que não promovem a glória de Deus e o nosso crescimento espiritual. Em segundo lugar, o apóstolo nos ensina que é necessário avançar para as coisas que estão diante de nós. O
Que coisas são estas? Aquelas que Deus tem preparado para nós. O projeto, o propósito, o querer, o desejo dele para a nossa vida. Na expressão, avançando para as coisas que diante de nós estão, o verbo avançar aqui, ele tem um sentido de empreender todo esforço, visando as coisas que estão à frente. Isto nem sempre, amados, é fácil fazer, porque muitas coisas surgirão diante de nós, muitas coisas surgirão em nossa vida para nos fazer desistir, para nos fazer desanimar e voltar para trás. Mas para quem já decidiu viver com Cristo, para quem já decidiu viver inteiramente para Jesus, é necessário saber que é preciso seguir em frente, nunca desistir, mas avançar para as coisas que diante de nós estão. E em terceiro lugar, para que nós não percamos o foco na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso viver com Jesus, é necessário que prossigamos para o alvo. Na expressão aqui, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. O verbo prosseguir, ele tem um sentido de correr atrás, de perseguir com rapidez e determinação. Isto porque existe um alvo a ser alcançado, um prêmio e uma recompensa celeste para o vencedor. Todo cristão precisa saber que tudo neste mundo é passageiro, que viver em função desse mundo é entrar em um barco furado, é entrar em uma vida sem sentido. Quantas pessoas nos dias atuais estão apavoradas, amedrontadas, se sentindo vazias, se sentindo sem motivação para a vida, sem desejo de viver? Amados, certamente essas pessoas, elas não têm um propósito, elas não têm um alvo, elas não têm um alvo a seguir, elas não têm um alvo a prosseguir. Se você já entregou a sua vida para Jesus, se você já nasceu de novo, se o Espírito Santo de Deus veio habitar na sua vida, então saiba que você tem um alvo. Você tem um alvo diante de si. Você tem uma caminhada a realizar e a completar. O Senhor te chamou. O Senhor te escolheu. O Evangelho do Senhor foi pregado a você. O Senhor deseja que você prossiga, que você não desista e que você siga em frente. Todo cristão sabe e precisa saber que o mundo e que este mundo é passageiro e tudo vai passar. Portanto, a nossa esperança, amados, é uma esperança eterna, é uma esperança que não falha e que não vai falhar. Essa esperança, ela é uma certeza, pois ela está reservada nos céus e foi Cristo Jesus quem a reservou, quem conquistou. Portanto, prossiga, siga em frente. Por isso é necessário que prossigamos para o alvo, para conquistarmos o prêmio que o Senhor Jesus conquistou para nós. Concluindo então, o apóstolo Paulo, ele cita 3 decisões e ele havia tomado em sua vida para que ele pudesse manter o foco. Eu quero te convidar, então, a refletir, a pensar. E o desejo do meu coração é que você, se você ainda não tomou uma decisão, se você ainda não tem vivido para Jesus, se Jesus Cristo não é o Senhor da sua vida ainda, então entregue a sua vida a Ele. Não perca o foco, não perca a direção que Deus tem para você.
nós aprendemos 3 princípios. Primeiro, esquecendo das coisas que para trás ficam. É preciso que a gente deixe para trás tudo que possa nos impedir de viver e de caminhar com Jesus. Em segundo lugar, é preciso avançar para as coisas que diante de nós estão. Ou seja, é necessário que sigamos em frente, dentro do propósito que o Senhor escolheu e tem reservado para cada um de nós. A vida com Cristo é a vida em Cristo, a vida que de fato vale a pena. E por último, amados, é preciso seguir em frente, mas rumo ao alvo, rumo ao propósito. E um propósito que não é temporário, um propósito que dura para sempre. A vida com Deus, a vida eterna em Cristo Jesus. Saiba de uma coisa, Jesus morreu por você naquela cruz. Ele levou sobre si os seus pecados. E é necessário que você creia nele. É necessário que você entregue a sua vida a ele. Se você ainda não fez, faça isso hoje. E se você já fez, um dia uma decisão, então prossiga, siga em frente. Não perca o foco. O alvo é Jesus. O alvo é a soberana vocação, é em Cristo Jesus. É a vida eterna que Ele preparou para mim e para você. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Fique em paz. Em tempo de aflições, em tempo de dificuldades, amados, nós temos uma esperança. Lembre-se, nós temos uma esperança, nós temos uma certeza. Jesus Cristo, Ele prometeu: nunca vos deixarei, jamais te abandonarei. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, não perca o foco. O foco é Jesus, o alvo é Jesus. Ele nos abençoe.